Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, do PSD, sobre projetos e emendas parlamentares. Na sequência, o diálogo é com o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, sobre o pagamento da dívida histórica com precatórios de 118 milhões de reais, bem como investimentos em infraestrutura, particularmente pavimentação, e também na educação, ensino de tempo integral, e depois falaremos sobre a viagem até a China e o Hospital da Criança. Aguardo você, depois do intervalo. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, do PSD, sobre projetos e emendas na Câmara dos Deputados. Deputado, nós falávamos um pouco antes de iniciar a gravação do programa sobre o seu projeto de lei, que acabou sendo muito importante para resolver um nó que acabou gerando também, na sequência, um prejuízo grande para o país de 60 bilhões de reais, segundo a revista Veja, que foi a greve dos caminhoneiros. Não que a greve fosse injusta, mas é óbvio que a paralisação de um setor tão importante acaba gerando alguns transtornos consideráveis em vários setores da economia. Sim. E uma das reivindicações dos caminhoneiros é que não fosse cobrado o eixo suspenso. Aliás, uma reivindicação mais do que justa, já, afinal de contas, eles não estão rodando com aquele eixo, se ele está suspenso. E o senhor já tinha elaborado um projeto de lei antes mesmo do governo federal se mover nesse sentido, correto? Olha, prazer estar aqui conversando com os amigos da Educativa, com o seu programa. Nós tivemos a última paralisação em 2015, ainda foi no governo anterior. E agora uma paralisação e com o apoio da população. Mesmo com o prejuízo ao setor produtivo, a população reconheceu que a categoria tinha como justo os seus pleitos e defendeu os caminhoneiros. E em 2015, a mesma pauta de 18 já era, naquela época, entre eles o frete mínimo, o marco regulatório, os eixos suspensos. Só que naquele momento, eles pediam a sanção da Lei 13.103 sem vetos. Por que eles pediam isso? Que nós escrevemos no artigo 17 que era proibida a cobrança do pedágio dos eixos suspensos em cargas vazias nas rodovias do Brasil. Esse é o texto do caput do artigo 17. E naquele instante houve a sanção presidencial e entrou em vigor. E naquele momento acabou a paralisação. O governo federal, nas rodovias federais, fez valer a lei. Tanto é que em Santa Catarina, onde inclusive o pedágio é mais barato, eles não cobram pelos eixos suspensos. Nas rodovias federais, que estão delegadas aos estados e concedidas aos pedágios, eles cumpriram por 30 dias e preferiram então ir contrariamente à lei, tentando na justiça evitar essa não cobrança. Ou seja, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul continuaram cobrando os eixos suspensos. E o assunto não foi resolvido. Eu entrei nas procuradorias, tanto em São Paulo como aqui no Paraná, pedindo o cumprimento da lei, falando com o advogado-geral da União, pedindo o cumprimento da lei, e isso então estava sendo judicializado. Agora voltamos, em 2018, com a mesma categoria, pleiteando e colocando também o preço do diesel nesta mesa de negociações. O governo foi muito lento, ele subestimou a categoria, ele não deu o devido valor nos primeiros dias, chegou até a anunciar o fim da greve. Mas todos sabiam que desde o início o problema estava no preço do óleo diesel, nos eixos suspensos, no frete mínimo e no marco regulatório. O governo só reconheceu isso no domingo, uma semana após a paralisação. O governador de São Paulo, no sábado, já reconheceu a lei. E o presidente, no domingo, reconheceu a lei e ele incluiu um parágrafo. Por isso que ele editou uma medida provisória, o qual eu sou o presidente hoje, dessa medida, incluindo um parágrafo a esse caput que eu escrevi. E praticamente ele desenhou, ele disse, isto vale para rodovias estaduais, municipais, distritais e concedidas.
Nem era necessário, porque o texto é muito claro. Mas, automaticamente, as rodovias começaram a obedecer. Hoje, o cumprimento da lei está em todo o Brasil e os caminhoneiros, então, tiveram essa reivindicação atendida. Isso não começou agora. Essa é uma briga de Ponta Grossa, que é a capital dos caminhões, já há muitos anos, desde o início dessa cobrança no Paraná. Quando os pedágios foram instalados, não se cobrava. Posteriormente, foi um álibi para tentar, numa negociação de majoração de preços, incluir essa cobrança. E desde lá nós estamos batalhando. E agora esse assunto está encerrado. Além disso, o governo atendeu com o marco regulatório, aprovamos essa semana, um marco que estabelece as regras do setor, entre elas, inclusive, o caminhoneiro que transporta cargas roubadas tem uma pena maior, porque nossa região, essa semana, inclusive, muitos casos de cargas roubadas, né? Então, esse assunto também já está definido. O frete mínimo ainda não está definido, há uma briga entre os setores, inclusive com a agricultura, sobre esse assunto, está numa outra medida provisória. E o preço do diesel, o governo anunciou uma queda de 46 centavos, isso ainda não chegou na totalidade em alguns locais, 41 centavos, 40 centavos, há uma cobrança grande de fiscalização dos PROCONs do Brasil, mas ainda é um assunto que há uma grande discussão no Congresso. Por quê? Onde é que está o problema? Nas usinas, nos postos? Não, o problema está nas distribuidoras. E essa semana nós tivemos uma outra discussão interessante sobre combustíveis, porque há uma proposta, foi votada no Senado essa semana, dando a possibilidade do etanol ser vendido diretamente das usinas para os postos, sem a obrigatoriedade dos distribuidores. Há uma denúncia de que há um cartel das distribuidoras no Brasil, tanto que o combustível chega praticamente pela metade do preço nas distribuidoras e sai pelo dobro do preço para as bombas. Há um cartel, tanto no diesel quanto na gasolina e no etanol também. Prova disso é o preço que não está chegando na bomba do próprio óleo diesel. Esse projeto foi aprovado no Senado e essa semana nós tentamos aprová-lo na Câmara. Infelizmente, nós não conseguimos a aprovação. E eu não entendo por que alguns se manifestaram contrariamente. Há um lobby das distribuidoras, claro que elas perderiam esse faturamento, mas nós teríamos um preço do etanol muito mais acessível. E outra coisa que me chama a atenção, eu não sei por que o preço do etanol está atrelado ao da gasolina, por exemplo. São coisas distintas entre a cana e o petróleo, mas o etanol ele acaba acompanhando o preço do barril do petróleo internacional. Nós poderíamos ter um etanol muito mais competitivo. Acredito que o medo de que as pessoas substituam a gasolina pelo etanol, se ele for muito mais barato e ele passe então a ser mais competitivo, leva a que uma coisa esteja atrelada à outra, para que o etanol não fique com o preço muito mais baixo que o da gasolina, eles caminham juntos, numa regulação única. E eu sou contrário a isso também. O etanol pode e deve ser mais barato no Brasil. O meu voto foi o único de Ponta Grossa favorável a essa medida e nós vamos continuar lutando para aprová-la, porque esse cartel das distribuidoras está muito claro em todo o Brasil, até pelo preço que chega na bomba e a população sabe disso. E é sempre bom lembrar que o número de usineiros nesse país só cresceu graças ao programa Proálcool nos anos 70 e eles foram subsidiados pelo governo federal e nunca pagaram essa conta adequadamente. Então, até mesmo quando eles dizem que querem aumentar o preço do etanol por conta do preço do açúcar no mercado internacional, açúcar é commodity internacional, eles acabam sendo injustos com quem financiou suas fortunas pessoais, que foi o governo federal na época da ditadura militar, ou seja, o povo brasileiro. Então... Na verdade, o resumo de tudo isso é a população pagando a conta, né? A regulação acontece, em um momento de alta é álcool, no momento de baixa é o açúcar, mas enfim, está chegando muito caro para o consumidor.
quando nós temos a possibilidade de dar um preço mais acessível, muitos se fazem contrários. Inclusive aqueles que defendem que a Petrobras é nossa. Eu tenho muita contrariedade a essa afirmação, porque ela vem de muitos que saquearam e roubaram a empresa, em nome de uma empresa que é de todos nós. Na verdade, ela é uma empresa hoje em grande dificuldade, devido até o que a gente assiste diariamente da Operação Lava Jato, o que foi saqueado dela, e não tenho dúvida, a conta que nós estamos pagando na bomba é de uma má gestão e de uma corrupção na empresa. E aí me chama a atenção outra coisa que aconteceu no Congresso essa semana, é importante que a população acompanhe. Foi aprovada uma CPI contra a Lava Jato. Uma CPI para investigar a Lava Jato, ou seja, os investigados criaram uma CPI para investigar aqueles que os investigam, com apoio de 200 parlamentares. Alguns alegaram que assinaram sem saber, sem ler, e que desconheciam o conteúdo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso foi protocolado. Uma vez protocolado, não se retira assinaturas. Muitos anunciaram que retiraram as assinaturas. Depois que uma comissão é apresentada, não se retira a assinatura. Aliás, não deveria se retirar a assinatura de nada. O que você escreveu, você não pode retirar. A palavra dada não volta atrás. Eu sou dessa opinião. Mas existe uma investigação desses que falam também que a Petrobras é nossa, mas estão envolvidos em crimes ligados à própria empresa. Ou seja, a população, quando apoiou aquele movimento dos caminhoneiros, também estava apoiando um movimento que dizia que os combustíveis estavam com preços abusivos, e realmente estão. Nós temos um preço muito alto, o brasileiro está pagando essa conta. Ou seja, de tudo isso é importante que a população acompanhe e saiba o que está acontecendo. E o representante está perto de cada um. Por isso é importante conversar com a população. Deputado, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta, continuando a entrevista com o deputado federal Sandro Alex do PSD sobre projetos e emendas feitos na Câmara dos Deputados. Deputado, nós falávamos um pouquinho antes de iniciar a gravação do programa também, além da questão da greve dos caminhoneiros que abordamos no bloco anterior, falamos sobre os projetos e emendas que foram resultado do seu trabalho nesses últimos 4 anos e de uma parceria forte com a Prefeitura de Ponta Grossa, visando auxiliar, com recursos vindos de Brasília, projetos na área de educação, na área de saúde, que são vitais. Sem esses recursos vindos de fora, de Curitiba, do governo do Estado, da União, através da sua ação ali em Brasília, sinceramente, faltariam condições financeiras para determinadas ações. E, antes de mais nada, obrigado. E eu gostaria que o senhor, eu falo isso como cidadão, que o senhor nos relembrasse algumas das ações que foram feitas, como uma prestação de contas a quem está nos assistindo. Olha, na verdade é o cumprimento de obrigação, né? Eu tenho uma representação distrital, defendo isso, e, portanto, o cumprimento do que assumi com a população que deu um voto de confiança. E essa semana eu fiquei extremamente feliz com a cidade de Ponta Grossa, porque ela resolveu um impasse, uma dívida de décadas, e que dá uma condição para que Ponta Grossa receba ainda mais investimentos. Ao longo de muitos anos, nós tivemos o acúmulo de uma dívida de precatórios. Vários prefeitos se empenharam, se dedicaram, se esforçaram para o pagamento delas. Não é fácil. Até 2012, isso não travava investimentos. O fato de você não ter certidões não impedia o município de receber recursos federais ou estaduais. A partir de 2013, isso foi fator impeditivo, ou seja, tem que buscar uma solução. Anteriormente, claro, entre a escolha de uma obra ou o pagamento de uma dívida, os administradores pensaram também que as obras eram importantes e essas dívidas se acumularam. O importante é que o município conseguiu, nesta última semana, uma vitória espetacular no cumprimento do pagamento desses precatórios previstos até 2024, num parcelamento através do fundo do FPM, Fundo dos Municípios, atrelando condições que o município não só
vai pagar como pode pagar. E isso libera a certidão do município e recursos para investimentos em habitação, infraestrutura, com todos os governos. Então eu quero cumprimentar a ação do prefeito, do secretário de Finanças e do procurador do município. Eles conseguiram algo que todos os prefeitos, com certeza, estão aplaudindo. Eles todos se empenharam para esse fim. Então, acredito que todos estão felizes com isso. Pelo fato agora de o município ter essa certidão, nós vamos ter os próximos 2 anos de muita prosperidade, com recursos ainda mais vultuosos para o município. Mas, nesses últimos anos, desenvolvemos uma parceria de trabalho com o prefeito Marcelo, que foi destaque, inclusive, nacional. Por exemplo, saneamento. Nós conseguimos entrar no ranking do Trata Brasil. Só em recursos federais que nós conseguimos viabilizar, somam 74 milhões de reais. A cidade entre as melhores em avanços de saneamento e água. E isso foi resultado de uma parceria de trabalho. Além disso, a educação. Ponta Grossa teve um grande avanço no ensino integral. Nós conseguimos a construção de escolas e CMEs que somam mais de 20 prédios. Também uma quantia vultuosa em recursos que ultrapassa os 50 milhões. Isso proporcionou um avanço para as escolas em tempo integral, onde Ponta Grossa deu um salto. Só recapitulando esse número, 50 milhões só na área de educação e infraestrutura. Infraestrutura para essas novas escolas. Em saúde, nós conseguimos desenvolver parcerias com o Hospital Regional de Ponta Grossa. A maternidade já está em funcionamento. Ela já está atendendo as crianças que lá nascem. Nós não tínhamos nem a maternidade, nem as UTIs, neo e pediátricas. Elas estão em funcionamento. Inclusive, para o Hospital Regional, nós conseguimos agora no ano passado um valor de mais de 5 milhões em investimentos para a telemedicina, um serviço que atende os municípios da região, que passam a ter consultas online com os médicos que estão no Hospital Regional e alguém que esteja numa unidade de saúde lá no município que nos assiste, lá de Arapoti, por exemplo, vai estar fazendo a consulta em tempo real, o que demoraria meses. Então, para esse hospital e para a prefeitura, nós conseguimos recursos importantes. A UPA foi aberta, tanto os equipamentos quanto o custeio de 5 milhões por ano. Nós viabilizamos para a Prefeitura de Ponta Grossa. E a UPA de Ponta Grossa é considerada uma das melhores do país. Então foi muito importante. As unidades básicas de saúde, as UBS, nós conseguimos, além dos profissionais, Ponta Grossa foi a cidade que mais recebeu médicos do programa Mais Médicos. Eu viabilizei para o prefeito Marcelo 60 profissionais. Não há posto de saúde, que a população conhece, que são as unidades, sem médico. Até alguns anos atrás, havia um pedido, um clamor da população pela falta de médicos. Qual é a unidade que hoje não tem médico? Todas têm. Todos os bairros estão em funcionamento, inclusive aqueles que estavam fechados. Isso foi colocado em funcionamento, parceria de trabalho. No esporte, uma grande revolução, mais de 20 quadras de grama sintética, um projeto inovador. Os bairros estão atendidos com quadras iluminadas, profissionais e acessíveis às famílias e que transformam a realidade do bairro, inclusive na saúde, gerando crianças que se tornarão futuros profissionais. O CIE, que é o Centro de Iniciação Esportiva no Sabará, é uma obra de 3 milhões, ela está sendo concluída agora. A parceria de projeto no esporte básico, que nós desenvolvemos inclusive com a Ambev, atendendo crianças, até na natação. Elas estão também num projeto que conseguimos viabilizar com o esporte, na lei de incentivo ao esporte, o que fizemos também com o Operário, lá no Operário e agora com o Caramuru. Mais parcerias com o prefeito Marcelo, que são tantos projetos. O aeroporto. O aeroporto, ele era algo abandonado e até mesmo sem perspectiva. Muitos diziam que jamais daria certo. Nós não só resgatamos o aeroporto, reformamos, conseguimos as condições de carro especial de bombeiros, que é o caminhão,
especial para aeroportos. Só aquele caminhão custa 2 milhões. Todos os equipamentos necessários para os primeiros passos do aeroporto. E a vinda da Azul. Agora nós estamos buscando a ampliação. Já temos aprovados 30 milhões de reais na expansão, tanto de terminal, estacionamento, pista de pátio, para a ampliação desse aeroporto. Nós queremos ampliar, nós queremos mais voos, aeronaves maiores, mas hoje ele já está em funcionamento. Ele não existia. Então, esse passo foi dado e é um grande legado que o prefeito deixa para a cidade de Ponta Grossa. O funcionamento desse aeroporto, a vinda de indústrias, né, que viabilizamos também num diálogo constante em Brasília com o prefeito. O senhor falou do aeroporto. O aeroporto teve a sua participação direta naquele caminhão, que, diga-se de passagem, custa uma pequena fortuna, eu acho que uns 3 milhões de reais em valores atuais. É isso, né? É. E existe um investimento previsto, então, do governo federal na casa de 30 milhões para a expansão. Sim, o projeto está sendo finalizado, Ponta Grossa está no plano de aeroportos regionais. Okay. Somente Maringá e Ponta Grossa foram aprovadas. Inicialmente eram 10 cidades, poucas sobraram. Ponta Grossa ficou nesse plano de expansão e este projeto está sendo finalizado. Inclusive vai ser apresentado ao prefeito Marcelo ainda nesse primeiro semestre. E Ponta Grossa vai ter, então, uma expansão do seu aeroporto. A própria pista também vai receber investimentos. Agora, no mês de agosto, haverá uma paralisação do aeroporto em agosto para a modernização e ampliação da pista. E estamos trabalhando junto ao Ministério dos Transportes para a possibilidade da retirada dos trilhos e um ganho de mais 300 metros de pista, viabilizando a vinda dos Airbus. Então, tudo isso a gente tem feito com responsabilidade, com muito trabalho e dedicação. Eu lembro aqui também apoio que nós demos não só à Prefeitura, a outros órgãos. Nós defendemos o Ministério da Agricultura em Ponta Grossa, que teve por portaria o fechamento dele. Nós conseguimos viabilizar, por exemplo, a raça Purunã. A certificação da raça Purunã foi algo que ficou para a história. É um trabalho de 30 anos da Fazenda Modelo e do IAPAR, dos técnicos de Ponta Grossa, do Moleta e sua equipe. Isso estava em um escaninho, em um arquivo do Ministério da Agricultura. Hoje é uma raça, a raça Purunã é um orgulho nosso. E eu tenho orgulho de ser o padrinho dela, de ter defendido a raça Purunã. A nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela está entre as melhores do mundo. Só para a Universidade Estadual, nós conseguimos um valor próximo de 10 milhões na construção de novos blocos, equipamentos, desde o CAIC, que recebeu cobertura e equipamentos, até os novos cursos e o hospital regional. Então, investimentos na nossa UEPG foram constantes. Eu não fiquei nem um ano sem viabilizar recursos. E agora, no próximo dia 1º, nós vamos inaugurar o prédio, um novo prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é um auxílio que os alunos e professores dão à população que não tem condições de contratar um profissional. Esse prédio será inaugurado ao lado da Arena, que inclusive foi inaugurada no governo Marcelo, e ao lado desse prédio fica a Justiça do Trabalho. Aquele prédio da Justiça do Trabalho também foi construído com emenda parlamentar que eu destinei, porque nós não tínhamos o prédio da Justiça do Trabalho. E aquele local, inclusive, vai ser expandido. Nós já conseguimos 1,5 milhão para o TRE, que houve uma ampliação do Fórum Eleitoral. Não sei se vocês lembram, até em virtude da digital, que teve que ter sido feita com todos os eleitores, eles precisavam da ampliação das estruturas. Eu viabilizei. Agora nós conseguimos a construção do Ministério do Trabalho, da Regional de Ponta Grossa, que ela está totalmente inadequada naquele prédio antigo do centro. Foi autorizado a construção do novo prédio do Ministério do Trabalho. Então, todo aquele local, aquele centro cívico e jurídico ali, nós estamos construindo inúmeros prédios importantes e adequando as instalações para a cidade de Ponta Grossa. Para encerrar o bloco e a entrevista de hoje, deputado, e o Instituto Federal? É a grande vitrine que eu estou trabalhando nesse momento. Eu já consegui a confirmação do MEC para a vinda do Instituto Federal para Ponta Grossa. E quero agradecer à Universidade Tecnológica, quero agradecer à Prefeitura de Ponta Grossa. Nós fizemos um trabalho em conjunto para a vinda de uma base do Instituto Federal que ficará ao lado da Universidade Tecnológica. E aquilo foi
designado uma denominação maravilhosa chamada Cidade do Conhecimento. Eles querem transformar o local do campus da UTF num local onde vai ter lá o Parque Tecnológico, o Instituto Federal, a Universidade Tecnológica, uma incubadora com as empresas que estão presentes na nossa região, um próprio prédio de trabalho desenvolvido em parceria com a UEPG e as demais faculdades, e aquilo se torna num grande centro de conhecimento. E isso já está autorizado. Nós queríamos ainda já o Instituto Federal para esse segundo semestre. Estou tentando viabilizar. Os recursos são escassos já no fim do governo, mas certamente para o início do ano que vem isso já é concreto. Mas quem sabe nós podemos ter ainda nesse segundo semestre já o Instituto Federal. É uma nova bandeira que nós estamos levantando, entre tantas outras que nós vamos defender nos próximos meses, como um grande investimento de infraestrutura na cidade. Ponta Grossa vai receber, até em virtude da certidão, que eu iniciei falando, um grande volume de investimentos. Ou seja, a perspectiva é boa. Deputado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado a todos. Oportunidade de prestar contas a toda a cidade. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.